Coleção Grandes Obras do Pensamento. Os dois primeiros estão na página 26. Esses psicólogos ingleses aos quais são encontrados sempre para um elemento realmente ativo no homem, como se ali estivesse suja, repugnante, não cristã. Desde o primeiro passo, a vista da utilidade é totalmente estranho e inaplacável, como ocorre, por exemplo, na Europa, historicamente dessa hipótese relativa. Muito pelo contrário, essa utilidade, muito mais lógica pelos juízos bom e mal, natural, como tendo um valor em si. Espero que vocês hoje sintam. Boa noite, meus caros colegas leitores, meus caros e queridos apreciadores do nosso canal Legereócolis. Vamos para mais uma rodada de leitura. Hoje trazendo aqui o nosso querido Nietzsche, um livro menor do que minha cabeça, mas maior do que o meu corpo e minha alma. O livro é A Genealogia da Moral, Nietzsche. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. É o livro de número 20 da coleção, da Scala Editora. O livro tem a apresentação, a vida e obra do autor, o prefácio, o primeiro tratado, o segundo tratado, o terceiro tratado, e dentro dessas sessões ele vai dividindo em aforismos que são o modo como ele se expressa na maioria de suas obras. Agora eu vou introduzir aqui o nome do tradutor do livro, porque ele escreveu em alemão e quem traduziu para o português foi Antônio Carlos Braga. O livro tem uma apresentação de Ciro Mioranza. E eu vou ler do primeiro tratado, desculpe, Bem e Mal, Bom e Mal, 2 ou 3 aforismos. O primeiro, o segundo e o terceiro, ou o primeiro e o segundo apenas, dependendo da clareza que nós atingirmos com a leitura dos dois primeiros. Estão na página 23, 24 e 25 e 26. 23, 24, 25 e 26. 3 aforismos. Vamos lá? Bem e mal, bom e mal. Ele diz lá: esses psicólogos ingleses aos quais devemos as únicas tentativas feitas até agora para elaborar uma história da emergência da moral, são bastante enigmáticos. E esses enigmas que nos oferecem, como enigmas encarnados, têm até mesmo, confesso, uma vantagem essencial sobre seus livros. Os enigmas são interessantes em si mesmos. O que querem esses psicólogos ingleses? São encontrados sempre trabalhando, voluntária ou involuntariamente, na mesma coisa, ou seja, colocando em evidência a parte vergonhosa de nosso mundo interior e procurando o elemento realmente ativo, condutor, decisivo para a sua evolução, precisamente no ponto em que o orgulho intelectual do homem
não esperava encontrá-lo, precisamente no ponto em que o orgulho intelectual do homem não esperava encontrá-lo. Por exemplo, na vis inerti, força da inércia do hábito, ou na tendência ao esquecimento, ou numa engrenagem e numa mecânica de ideias cegas e fortuitas, ou em alguma coisa de puramente passivo, automático, revelando reflexo molecular e fundamentalmente estúpido. O que é que impele esses psicólogos nessa direção precisa? Será um instinto secreto, pérfido, vulgar de amesquinhar o homem? Será uma perspicácia pessimista, a desconfiança de idealistas desiludidos e tristes, tornados venenosos e verdes de fel? Ou talvez uma pequena hostilidade e um pequeno rancor subterrâneos contra o cristianismo e Platão, que talvez nem sequer chegou mesmo a ultrapassar a soleira da consciência. Ou antes um gosto concupiscente para aquilo que a existência tem de insólito, de dolorosamente paradoxal, de problemático, de absurdo. Ou, como aqui ele parece bem cartesiano, finalmente um pouco de tudo. Um pouco de vilania, um pouco de amargura, um pouco de anticristianismo, um pouco de prurido. Asseguram-me que não passam de velhas rãs frias e importunas, que rodeiam e pulam em torno do homem, no homem, como se ali estivessem em seu meio num charco. Rejeito essa ideia e desejo que seja exatamente o contrário. Desejo e almejo de todo o coração que esses investigadores que estudam a alma no microscópio sejam fundamentalmente animais corajosos, magnânimos e dignos, que saibam refrear o coração e sacrificar seus desejos idealistas à verdade, a toda a verdade, mesmo a verdade simples, amarga, suja, repugnante, não cristã, imoral, porque há verdades dessa espécie. É o que ele diz no primeiro. Uma bomba polaca, não alemã. Depois vamos para o segundo aforismo. Aqui. Alerta, portanto, diante desses espíritos benevolentes que governam talvez esses historiadores da moral. Mas falta-lhes, infelizmente, o espírito histórico, porque foram abandonados à sua sorte por todos os espíritos benevolentes da história. Pensam, segundo a velha tradição, nos filósofos do passado, de uma maneira essencialmente anti-histórica. Não há dúvida a respeito. A futilidade de sua genealogia da moral salta aos olhos desde o primeiro passo, desde que se trata de precisar a origem do conceito e do sentido de bom. No início, eles afirmam, as ações não egoístas foram louvadas e reputadas boas porque aqueles que eram favorecidos e, portanto, a quem eram úteis. Mais tarde esqueceu-se essa origem do louvor e chamaram-se boas as ações não egoístas simplesmente porque, em conformidade com o costume, foram sempre elogiadas como boas em si. Essa primeira derivação apresenta todos os traços característicos da idiosincrasia dos psicólogos ingleses. Encontramos nisso a utilidade, o esquecimento, o costume, por fim o erro. E tudo para servir de base a uma avaliação que até agora
que até hoje havia ensoberbecido o homem superior, como uma espécie de privilégio do homem em geral. Esse orgulho deve ser humilhado, essa avaliação deve ser desprezada. Para mim, é evidente, em primeiro lugar, que essa teoria procura e fixa a origem de emergência do conceito bom num lugar em que não está. O juízo bom não emana daqueles a quem se prodigalizou a bondade. Foram os próprios bons, os homens nobres, os poderosos, aqueles que ocupam uma posição de destaque e têm a alma elevada, que julgaram e fixaram em si e a seu agir como bom, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que é baixo, mesquinho, comum e plebeu. Foi esse patos de distância que os levou a arrogar-se por primeiros o direito de criar valores, de forjar nomes de valores. Que lhes importava a utilidade? O ponto de vista da utilidade é totalmente estranho e inaplacável quando se trata da fonte viva dos juízos de valor supremos que fixam e determinam a hierarquia. Foi o sentimento, não a utilidade, e não uma hora de exceção, senão em todo o tempo. Repito, a consciência da superioridade da distância, o sentimento geral, fundamental e constante de uma espécie superior e dominadora, em oposição a uma espécie inferior e baixa, que determinou a origem da oposição entre bom e mal. O direito de dar nomes vai tão longe que se pode considerar a própria origem da linguagem como um ato de autoridade que emana daqueles que dominam. Eles dizem: aí está o que é isto e o que é aquilo. Apõem seu selo sobre todas as coisas e todos os acontecimentos, por meio de um som, e de alguma forma se apoderam desse fato. O ponto importante com relação a essa origem é que o vocábulo bom não está absolutamente ligado necessariamente a ações não egoístas, como imagina a superstição desses genealogistas da moral. Pelo contrário, é somente a ocasião de um declínio dos juízos de valor aristocráticos que essa oposição egoísta e não egoísta se impõe de maneira crescente à consciência humana. Servindo-me de uma linguagem é o instinto gregário que acaba por encontrar sua expressão e também por apoderar-se das palavras. E mesmo então se passa ainda muito tempo antes que esse instinto venha a dominar de tal modo que a avaliação moral fique presa e sujeita a essa oposição. Como ocorre, por exemplo, na Europa de nossa época, na Europa do fim do século XIX. Hoje, no fim do século XIX, o preconceito que revela algo de moral, não egoísta, desinteressado para conceito de valor idêntico, se impôs, provido da força de uma ideia fixa e de uma doença mental. Depois ele parte para o terceiro aforismo, mas, em segundo lugar, fazendo-se completamente abstração do caráter insustentável historicamente dessa hipótese relativa à origem do juízo de valor bom, ela peca em si por um contrassenso psicológico. É necessário que a utilidade da ação não egoísta seja a origem do fato para que seja elogiada, e é necessário que essa origem tenha sido esquecida. Mas como esse esquecimento é contudo possível? Porventura, a utilidade dessas ações deixou de existir algum dia? Muito pelo contrário. Essa utilidade é a experiência cotidiana de todos os tempos, coisa que não deixou de ser constatada sempre, e portanto, longe de se apagar a consciência, de cair no esquecimento, devia gravar-se sempre com maior nitidez na consciência. Muito mais lógica a teoria oposta, ainda que não mais verdadeira, defendida por Herbert Spencer,
o qual considera os conceitos bom e útil como de essência semelhante, adaptados a um objeto, de modo que a humanidade, pelos juízos bom e mal, resumiu e sancionou precisamente suas experiências inolvidáveis sobre o útil adaptável, sobre o útil adaptado e o inútil adaptado, inadaptado, o inútil inadaptado. Segundo essa teoria, é bom aquilo que em todos os tempos se revelou útil, e por esse fato está no direito de exigir que seja considerado como tendo um valor no supremo grau, como tendo um valor em si. Essa tentativa de explicação é igualmente errônea, como já o disse, mas pelo menos a própria explicação é em si sensata e psicologicamente sustentável. Essa do Herbert Spencer que ele acha mais razoável do que a dos psicólogos ingleses em geral. Então, é essa reflexão que eu trouxe hoje, aqui no nosso Legere Oculis, a reflexão em torno de três aforismos da genealogia da moral do Nietzsche. E espero que vocês hoje sintam-se inspirados para fazerem comentários, condenarem o meu tipo de leitura, condenarem a minha informalidade, condenarem a minha, sei lá, a minha voz, o meu tom, o meu olhar, façam o que quiserem, vocês têm todo o direito. Vamos conversar, quem sabe o melhor, né? Ou quem sabe o pior, dependendo de como for. Então tá bom, vamos lá. Eu agradeço pela participação até aqui e até o próximo encontro no nosso canal Legere Oculis. Obrigado.